Nós vamos então, meus irmãos, ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Em Campinas, eu estou numa série de sermões do profeta Ezequiel, como vocês sabem, e vamos ouvir então a pregação da palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo 7, versículos 1 a 9. Mas inicialmente faremos a leitura em Romanos, capítulo 2, versículos 1 a 8. Então, no capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo disse que os gentios são culpados diante de Deus por reduzirem a glória de Deus à imagem de criaturas e daí então caírem em todo tipo de corrupção, promiscuidade. Mas agora no capítulo 2, o apóstolo Paulo também quer dizer que os judeus estavam tentando seguir a lei, fazer da lei o modo de justificação, também eram culpados diante de Deus. Por isso, então, depois, os gentios, 2, os judeus, e finalmente no 3, todos são culpados. Todos estão afastados da glória de Deus. E nós estamos lendo esse texto porque aqui fala da justiça e da severidade de Deus. E para algumas pessoas é quase como se não houvesse passagens na Bíblia que Deus é severo, que Deus é juiz. Elas querem apenas uma parte sobre Deus. Nós temos que acreditar e nos colocar em submissão a tudo que a Bíblia diz sobre Deus, não só as partes que nos agradam, porque isso seria outra religião, não uma religião da palavra de Deus, não uma religião cristã. Diz então, de 1 a 8, portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam as tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna, os que preservando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Agora, o texto da pregação, Ezequiel 7, versículos 1 a 9. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos e porei sobre ti
todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade segundo os teus caminhos. Assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firme. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Oremos. Ó Senhor Deus bendito, ouviremos nesse instante, Senhor, a exposição da Tua palavra. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para compreender aquilo que, pelo Espírito Santo, o Senhor fez chegar até nós pelo serviço do profeta Ezequiel. Agora, abre nossos ouvidos, nossos olhos, para compreendermos quem é o Senhor, o que o Senhor deseja do seu povo, para tremermos e temermos diante dos teus justos juízos. Concede a nós o coração humilde, receptivo, e dá, Senhor, aquele que fala, que o faça com integridade, com fidelidade, que nos apresente o Evangelho por meio da profecia de Ezequiel. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, não sei exatamente onde todos vocês moram, uma boa parte eu sei. Eu sei que, se não todos, a maioria de vocês moram em casas. Mas eu queria que vocês imaginassem uma cena um pouco diferente da sua vida e de suas casas e pensassem que vocês estivessem morando em um edifício, prédio. E então vocês estão lá no seu apartamento, nesse prédio, e de repente, durante a madrugada, vocês acordam assustados com um barulho muito forte, um som ensurdecedor do alarme de incêndio. E você sabe, o alarme de incêndio não é como um piano tocando para crianças dormirem com notas suaves. É um barulho projetado para interromper o sono e a letargia e exigir daquela pessoa que o ouve uma ação. O alarme diz: você tem que fazer alguma coisa. Uma ação imediata. Então, naquele instante que você ouviu o alarme em seu prédio, você sabe que esse alarme é um alarme de incêndio, você sabe então que precisa deixar o conforto da sua cama e sair imediatamente, conduzindo para fora do prédio a sua família. Você sabe que a sua vida está em perigo. O alarme não é o fogo em si, mas podemos dizer, o alarme é um aviso misericordioso para você, para que você salve sua vida. Embora o alarme, quando soado, pareça terrível e assustador, ele tem um bom propósito. O propósito do alarme é que você responda com obediência e escape com sua vida. O alarme, então, soado na madrugada, faz com que você saia de sua cama. Ele está dizendo a você: olha, agora não é hora de dormir. Sua vida está em perigo, seu apartamento pode queimar. Saia. É um aviso. No texto que nós acabamos de ler, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 7, o capítulo 7 inteiro pode-se dizer isso, nós temos um alarme soando. O profeta Ezequiel, vocês devem lembrar de alguma pregação que tenho ouvido em Campinas ou assistido no YouTube.
O profeta Ezequiel foi chamado por Deus para anunciar ao povo o perigo da ira, do juízo de Deus que se aproximava. Ele foi descrito como um atalaia. O atalaia era então alguém que ficava na torre de vigia e quando via exércitos inimigos ou outro perigo, ele tinha que tocar a trombeta e anunciar à cidade o perigo. Ezequiel é o atalaia de Deus. Então, nesse caso, Ezequiel deve tocar a trombeta para despertar o povo, para tirar o povo do sono, da letargia espiritual. E por isso, então, quando nós chegamos nesse capítulo, Ezequiel não traz aqui uma mensagem de conforto, de consolo, de encorajamento. Não estamos ouvindo a melodia de um piano tocando suavemente para nos sentirmos bem. Estamos ouvindo um alarme soando de forma estridente, um aviso de perigo iminente. E o estilo do texto é tão urgente, e ainda que isso não fique claro na língua portuguesa, nas nossas traduções, no texto hebraico é exatamente essa a ideia que o texto hebraico passa. A ideia de um texto quebrado, tipo, faltando artigos, algumas concordâncias não estão batendo exatamente. Então, como é a imagem? Não é uma imagem de uma profecia poética, bem organizada, elaborada, mas o texto hebraico, na sua própria estrutura literária, traz a ideia de alguém apavorado, alguém que está como se estivesse escrevendo debaixo de perigo e correndo. As frases são truncadas no hebraico, tem omissões de verbos, e vocês repararam no português, tem várias repetições. Tudo como se o profeta estivesse escrevendo debaixo de perigo iminente. Poderíamos comparar isso à imagem lá do prédio. Imagine que tocou o alarme, você está descendo as escadas e você lembra, o meu cunhado e minha irmã moram lá no 10º andar e eu já estou descendo. Será que eles acordaram? Será que eles desceram? Então você pega o seu WhatsApp e manda uma mensagem. Quando você manda a mensagem, no dia seguinte você vai ler, rapaz, eu errei todos os verbos, eu conjuguei tudo errado. Por quê? Porque o momento é de desespero. Então, exatamente essa mensagem aqui. O profeta está escrevendo, e nós podemos denominar isso de a gramática do desespero, cheio de erros. A desintegração da linguagem, no capítulo 7, é aqui um recurso retórico. É para quem fosse ler, encontrasse todos esses erros e dissesse, rapaz, até no texto tem desespero. É para comunicar o caos através das palavras do próprio texto, o caos de que o juízo está chegando. É para chocar os leitores, para mostrar que o tempo de intercessão e arrependimento havia se encerrado. O alarme já tocou. Esse capítulo é, então, o ultimato de Deus para uma nação, Israel, que havia transformado a graça de Deus, e acabamos de ler Romanos capítulo 2, quando ele diz, olha, veja, a tolerância, a longanimidade de Deus é para te levar ao arrependimento. Eles não levaram isso em conta. Eles usaram a tolerância e a longanimidade de Deus para encorajarem a si mesmos a permanecerem no pecado. É como quem diz, bom, até agora ele não fez nada, então vou continuar vivendo do jeito que eu vivo. Eu posso seguir o meu caminho. Deus não lançou raio do céu contra mim. Então, esse capítulo é um aviso iminente de que o juiz está à porta. E é por isso, então, irmãos, que eu vos anuncio a palavra do Senhor nesta manhã sobre o seguinte tema: o alarme divino, a inevitabilidade e a intensidade do juízo de Deus. A inevitabilidade, quer dizer, o juízo é inevitável, e a intensidade do juízo de Deus. O texto, o sermão, terá 2 pontos. O primeiro é que o juízo de Deus é inevitável, e o segundo ponto é que o juízo de Deus é intenso. Então, em primeiro lugar, vamos olhar para os versículos 1 a 4, a inevitabilidade do juízo.
Aqui, meus irmãos, é importante notar que o texto que nós lemos, do 1 até o 9, tem dois alarmes. O alarme soa aqui duas vezes. E como que nós sabemos disso? Por causa da estrutura. Tem uma formulação aqui. Se você olha para o final do versículo 2, você vai encontrar a expressão: haverá fim. O fim vem. E depois, se você olha mais à frente um pouco, você vai encontrar a mesma expressão no nosso texto, dizendo de novo, repetindo: haverá fim, o fim vem. E no primeiro alarme, no final do versículo 4, diz: sabereis que eu sou o Senhor. E no final do versículo 9 também diz: sabereis que eu sou o Senhor, sou o que fio. Então tem dois conjuntos. Fim vem, sabereis que eu sou o Senhor. O fim vem, sabereis que eu sou o Senhor que fio. Então, duas vezes esse alarme é tocado aqui com essas repetições. O primeiro alarme enfatiza a inevitabilidade do juízo. O juízo virá inevitavelmente. E ele começa com a autoridade de um tribunal. Desde o início, então, o Espírito Santo deixa claro aqui que não é a opinião de Ezequiel, é o decreto do rei, o supremo juiz. E há aqui uma repetição das sentenças anteriores, que foram mencionadas em capítulos anteriores de Ezequiel, revelando então que aqui não se trata de uma sentença repentina, como se do nada Deus tivesse visto o pecado e agora ele do nada vai agir. Pelo contrário, quero enfatizar que Deus já vem tratando muitas e muitas vezes, de maneira paciente, longânima, a obstinação do povo. Mas essas pessoas, vocês devem lembrar, Ezequiel está lá na Babilônia, com os exilados na Babilônia, e lá em Jerusalém, as pessoas ainda estão lá. Ainda tem um rei lá, chamado Zedequias. E os profetas de Jerusalém, lembre-se, lá em Jerusalém tem o profeta Jeremias. Os profetas de Jerusalém, os falsos profetas, estavam dizendo: olhe, calma, não é para tanto. Já já os exilados voltarão. A Babilônia vai ser destruída. Deus dará paz, Deus dará bênçãos. Vai dar tudo certo no final. Veja como isso parece com muitos pregadores em nossos dias. As pessoas vivendo no pecado e eles dizem para elas: calma que vai dar tudo certo. Calma que Deus vai te abençoar. Calma que nós vamos orar e o milagre vai acontecer. Aqui também, no contexto da profecia de Ezequiel e de Jeremias, isso criou falsas esperanças e uma falsa sensação de paz. É o que um determinado pastor chamou de a paz do diabo. É uma falsa sensação de paz. E o que eles usavam para garantir a si mesmos essa paz? Eles diziam: nós somos o povo do Senhor. Deus fez uma aliança conosco. Nós temos o templo, nós temos o rei, nós temos os profetas, nós temos os sacerdotes. Deus não vai destruir o templo. Deus não vai acabar com tudo. Ele está só mais uma vez nos disciplinando. E logo, logo a ira dele vai passar e tudo vai voltar ao normal. Mas não é o caso agora. Então Deus se dirige a Ezequiel e diz: filho do homem, já para estabelecer esse contraste entre a fraqueza humana e a glória de Deus. E qual é o alvo dessa profecia? Veja aí. O alvo é a terra de Israel. O alvo é a terra de Israel. Não no sentido a terra em que pisamos, em que plantamos, mas no sentido de nação, de pátria, como podemos falar assim, a terra brasileira. Então, o profeta está atacando aqui um sentimento nacionalista, o sentimento: nós somos o povo de Deus, nós temos o templo, a glória de Deus está no templo, Deus nos deu essa terra. Ele está batendo nas falsas promessas, enquanto aquelas pessoas estavam vivendo em rebelião. Eles esqueceram de uma coisa: você viver na vida da aliança tem as promessas, mas também tem as obrigações. E quem está vivendo na aliança
se vive de acordo com o que Deus ordenou, a aliança diz, você vai ter as bênçãos da aliança. Mas se você desobedece a Deus, se você quer viver no caminho de rebeldia, inevitavelmente você vai experimentar as maldições da aliança. E aqui percebemos que por vezes nós queremos usar as dádivas de Deus para esconder os nossos pecados. E por isso o alarme deve soar. Soou aqui. O alarme soa através das palavras: haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Então temos essas palavras, os quatro cantos da terra. O que é isso? É obviamente que não quer dizer que a terra é quadrada. Primeiro, que não está falando da terra do mundo inteiro, está falando de Israel. E se você conhece o mapa de Israel, sabe que não é quadrado. Mas o que isso quer dizer? A imagem aqui, crianças, a imagem aqui é de um lençol no chão, ou de um tapete. Seria uma imagem mais adequada. Então, se você coloca um tapete em sua casa e não varre o tapete, o que acontece? Você pode, depois de um mês, encontrar as migalhas de um pão que você comeu há um mês atrás. Está lá ainda, escondida nas malhas do tapete. Mas você certamente encontrará poeira, areia, escondidas no tapete. Nesse caso, os quatro cantos é a ideia de um lençol ou de um tapete no chão. Nesse caso, esse tapete representa os pecados de Israel. A sujeira desse tapete representa os pecados de Israel, a idolatria de Israel. E basicamente, a ideia de o fim vem sobre os quatro cantos, do lençol, do tapete, na linguagem moderna, é basicamente Deus dizendo: agora eu não vou passar a vassoura num ponto ou outro do tapete. O que se faz quando o tapete está muito sujo? E você não quer só passar a vassoura. Se você tem filhos com um pouco de força, você vai dizer: vem cá, segura aí nas duas pontas, e eu vou segurar aqui. E o que faz? Você sacode, você bate, não é? Ou você coloca no varal e bate nas costas do tapete para que saia e caia toda a sujeira. Você precisa sacudir até que o último grão de areia caia. Aqui, nesta imagem, Deus ordena que o lençol ou o tapete, a terra de Israel, seja segurada nos quatro cantos e sacudida com veemência. A sujeira precisa sair da terra. Então, o juízo de Deus não está deixando aqui uma margem para que o pecado fique escondido. Essa é a ideia. O pecado tem que ser sacudido. E Deus diz então: enviarei sobre ti a minha ira e julgarei segundo os teus caminhos. Então Deus está como juiz, julgarei. Mas Ele é um juiz justo. É um juízo proporcional. Ele não é um juiz com uma fúria cega, porque foi ofendido, então quer aplicar uma justiça muito além do que foi cometido. Ele está aqui dizendo: eu vou avaliar a conduta de vocês e eu vou dar a cada um segundo o quê? A mesma coisa de Romanos 2. Cada um vai receber segundo as suas obras. Então, os israelitas pensavam que eles podiam apelar para a eleição enquanto eles pecavam. Mas o Senhor declara aqui a aplicação estrita das consequências do pecado. Ele diz: cairão os seus pecados, cairão sobre vocês. Vocês pecaram? Agora todo o resultado do pecado de vocês virá sobre a vida de vocês. Então, a condenação é um ato justo de Deus aqui. Eles provariam os frutos amargos de suas próprias escolhas. Escolheu o caminho do pecado,
caminhará por ele por um tempo, se alegrará nele falsamente por um tempo, e no final colherá os frutos amargos do pecado. E o versículo 5 elimina qualquer esperança de adiamento desse juízo aqui no nosso contexto. Porque Deus diz: os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade. Deus diz: eu não vou fechar os olhos às iniquidades. A ruína deles é fruto direto das suas transgressões. Então Deus diz: olha, vocês não me conheceram na minha relação de aliança com vocês, como Deus, como Pai de vocês, como Deus de vocês. Mas vocês me conhecerão agora pela minha justiça e pela minha ira. Sabereis que eu sou o Senhor. Então, aqui, somos nós também confrontados. Porque fora da graça de Deus, nós éramos um lençol imundo, um tapete sujo, que precisava de limpeza profunda. E a justiça de Deus exigia que as nossas abominações, os nossos pecados recaíssem sobre a nossa própria cabeça. E se nós fôssemos julgados segundo os nossos caminhos, e não estamos falando aqui meramente de caminhos externos, mas das coisas do coração. Se nós fôssemos julgados segundo os nossos caminhos, qual seria o nosso fim? Sem Cristo, seria a condenação eterna. Mas essa inevitabilidade do juízo, o juízo tem que acontecer para quem é desobediente, essa inevitabilidade do juízo, agora, quando olhamos o quadro geral das Escrituras, aponta em direção à cruz. Alguém precisa pagar pelos seus pecados. É inevitável que o juízo seja aplicado. Deus não pode simplesmente dizer: deixa para lá, não vou levar em consideração. Por quê? Porque Deus é certamente amor, Deus é certamente misericórdia, mas igualmente Deus é justo. E qual é o princípio básico da justiça? Cada um deve receber aquilo que merece. Os desobedientes devem receber a condenação de Deus. E aí, o apóstolo Paulo em Romanos diz: quantos justos há? A resposta dele é clara: não há nenhum justo sequer. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E então completamos: todos merecem a condenação eterna. O juízo é então inevitável para todos os seres humanos. Mas Deus é justo. Então, aplicando sua justiça inevitável, isso é aquilo que muitas pessoas não querem ouvir, pensar. Todo mundo gosta de ouvir sobre um Deus bonzinho. Ele basicamente é como se fosse um Papai Noel do céu, que basta você orar com muita fé, então ele vai fazer tudo o que você quer. E você pode encontrar todo tipo de pessoas se dizendo cristãs. Todo tipo. Você encontrará, por exemplo, mulheres que se apresentam de forma desnuda, vivem a vida da prostituição, mas quando alguém pergunta a religião delas, elas dizem: eu sou evangélica. Elas seguem seus próprios caminhos de desobediência e rebeldia, vivem a seu próprio mundo, mas elas se autoproclamam evangélicas. Eu tenho fé em Jesus. Pergunte a elas quem é Jesus, pergunte a elas quem é Deus. Uma das primeiras coisas que elas dirão: Deus é amor. Mas a Bíblia não diz só que Deus é amor. Deus é justo juiz e se ira todos os dias. Então a isso nós chamamos de o fato de que as pessoas pegam Deus e colocam Deus em pequenos, dividem o caráter de Deus como se fosse em pequenos pedaços. Vocês podem lembrar daquela expressão da confissão belga: Deus é um ser espiritual e simples.
que significa a palavra simples? É que ele não é composto. Deus não tem partes. Deus não tem uma parte que é amor e outra parte que é justiça. Porque se ele tivesse uma parte que é amor e outra que é justiça, poderia até haver um conflito em justiça e amor. Ou diríamos, ele é 90% amor e 10% justiça. Mas Deus não é composto. O que Deus é? Deus é todo amor e também é todo justiça. De modo que devemos dizer, o seu amor é justo e a sua justiça é amorosa. Os atributos de Deus estão em perfeita relação entre eles. E por causa disso, Deus não podia, no seu amor, simplesmente perdoar o pecador e deixá-lo de lado. A justiça tem que ser executada. E aí então que entra em cena alguém para assumir em nosso lugar os nossos pecados. O juízo inevitável de Deus caiu sobre seu próprio Filho, Jesus Cristo. Por assim dizer, Jesus foi lançado no tapete sujo dos nossos pecados. E quando ele foi lançado ali, o que a ira de Deus fez? Sacudiu com veemência o seu próprio Filho. Em Cristo, a ira de Deus se voltou contra os nossos pecados, para que, sendo a justiça satisfeita, nós pudéssemos receber a graça. Isso é a inevitabilidade do juízo. A graça não é barata. Então podemos, por um lado, dizer, a minha salvação não custou nada. Não custou nada para quem? Para você. Mas ela custou muito, o sangue precioso do Filho de Deus. E sem isso, nunca haveria salvação para você. Agora, o juízo de Deus também é intenso. Isso é o segundo alarme. Ele fala da intensidade. Veja, assim diz o Senhor Deus, versículo 5. Mal após mal, eis que vem. Está descrevendo aqui o juízo de Deus, o infortúnio, como um desastre contínuo. É como uma cachoeira de infortúnio, de desgraça, de sofrimento. Uma coisa pior após outra. Então, Israel experimentou a invasão babilônica, Israel experimentou a destruição de seus exércitos, Israel experimentou o exílio para a Babilônia, e agora eles estão imaginando, vai parar, vai dar tudo certo, e Deus está dizendo, não, mal sobre mal, a cidade seria destruída, e o templo seria destruído, e os itens do templo levados para a Babilônia. É como se houvesse uma batida do martelo sobre outra, pá, 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 um som sobre o outro. Então, nesse contexto aqui, o profeta personifica o fim. Ele fala do fim como se o fim fosse uma pessoa. Porque veja o que ele diz. Ele diz no versículo 7 que o fim vai despertar, como se o fim estivesse dormindo. Então a justiça agora acorda para jogar o mal contra os infiéis. E aí temos no versículo 7, uma palavra traduzida como sentença, aqui no versículo 7. Essa palavra tem no texto hebraico a relação com a palavra coroa, diadema. Mas aqui ganha um sentido reverso. A coroa tem um símbolo de ser premiado ou estar em um estado de honra, ser honrado. Mas essa mesma palavra, e é por isso que a nossa versão traduz como sentença, porque fica parecendo que é um pouco sem sentido. É como se você dissesse assim para o seu filho, olha, você fez tudo errado, meu filho, você é completamente desobediente, por isso eu te darei de presente. Aí você lendo esse texto diz, não é possível que seja presente. Deve ser outra coisa, aí você troca a palavra. Aqui no texto original está coroa. Por quê? Porque parece sem sentido dizer, vocês vão sofrer e eu darei a vocês uma coroa. Mas é porque coroa aqui, essa coroa aqui, ela
não necessariamente é uma coroa de ouro. Então a ideia aqui é o reverso. Aquilo que é símbolo de glória por causa do pecado se torna um símbolo um símbolo de sofrimento, de angústia. É como se fosse as cordas que vão amarrar e prender a pessoa. Então, o próprio motivo de glória dos homens se torna o elemento de juízo contra eles. Agora, por que Deus age de maneira tão forte? Por que as palavras são tão duras? E, mais uma vez, poucas crianças que temos aqui, menos que Campinas, mas temos, né? Crianças, adolescentes. Imagine que a mãe de vocês colocasse um despertador no seu quarto e dissesse: olha, menino, amanhã você vai acordar às 6 da manhã, porque nós vamos viajar, nós temos um compromisso. Então bota lá no quarto o despertador 6 da manhã. E o que acontece às 6 da manhã? Um som aparece. Não é tão assustador quanto o som de um alarme de incêndio, mas também não é agradável. O som do despertador é para você acordar, é um som chato, que obriga você a querer levantar. Mas então, crianças, vocês estão lá com o despertador programado e finalmente ele toca às 6 da manhã. Mas vamos dizer, é um despertador eletrônico. E aí você olha para o despertador e vê uma coisinha lá na tela do despertador: soneca. Viram isso? Soneca. Significa o quê? Que se você apertar ali, o despertador te dá mais 5 ou 10 minutos, depende da programação. Você aperta a soneca e você continua tirando mais 5 minutinhos de sono. Mas então, quando você pensou que nem fechou os olhos ainda, toca de novo. Minha mãe ainda não veio. Soneca de novo. E mais 5 minutos de sono. E toca de novo. Você olha de novo. Eu acho que a gente não vai viajar mais. Eu acho que não tem necessidade de levantar. Porque se tivesse, minha mãe já teria vindo aqui e me dado uma bronca. Então, soneca de novo. A tolerância da mãe faz com que a criança imagine que não tem importância. Então, aperta a soneca. Exatamente essa imagem. O povo de Israel fez isso com as mensagens de Deus. Deus mandou seus profetas para dizer: acordem. E eles disseram: mas o juízo ainda não veio. Não tem nada de mal acontecendo. Então, soneca. Vamos ver até onde vai a longanimidade, a paciência de Deus. E mais profetas são enviados. E eles novamente dizem: não aconteceu nada. Eles vão brincando com o tempo do despertar de Deus. Eles estão dizendo: Deus é amor. Depois eu me arrependo. Mas, crianças, vocês sabem, se a mãe de vocês disse para acordar às 6, mesmo que ela se enrolou lá fazendo café um pouquinho, o mais tardar, 6h15, a sua mãe vai entrar no quarto. O que vocês acham que ela vai fazer? Ela vai dizer: aperte aqui para mais 5 minutos de descanso. Não. Provavelmente sua mãe vai abrir a cortina. Primeira coisa, deixar a luz entrar para que você não fique em incomodidade. Abrir a janela, puxar a sua coberta, e se você não corre para levantar, vem mais alguma coisa. Não é? A sua mãe vai dizer: levanta, preguiçoso, está na hora. Podemos dizer agora que passou o tempo do despertador, só tem um jeito de acordar: com certa violência no falar e no agir. Porque se não fizer isso, a criança não levanta. Agora é exatamente isso. Ezequiel 7 não é o despertador várias e várias vezes.
É a mãe entrando no quarto dizendo: acabou, não tem mais nada, agora ou levanta ou é o juízo. Por isso o profeta diz: é chegado o dia da turbação e não da alegria. Isso quer dizer que as festas que eles faziam nos montes, isso tudo seria trocado por sofrimento. E veja, no passado a vingança de Deus, o juízo de Deus, tinha vindo de forma parcial. Porque Deus é paciente, em vez de aplicar todo o juízo de uma vez, Ele manda um sinal. Olha aqui, ó. Acorda, desperta, olha esse sinal aqui. E eles foram brincando com os sinais de Deus. O que Deus diz agora? Cumprirei contra ti toda a minha ira. Não tem mais sinal, não tem mais parcela de disciplina, é o fim. Por isso diz: o fim vem o fim. Os castigos não seriam mais corretivos, mas o resultado final desse juízo, pronunciado por Ezequiel, era a destruição de Jerusalém, do templo e completamente da cidade, e as pessoas haveriam de morrer em Jerusalém. Deus retribuiria aos pecadores aquilo que eles merecem. Por isso chega no final, a fórmula final. Veja no final do nosso texto, versículo 9: sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Nota que houve uma pequena diferença nos versículos anteriores. No versículo 4 diz: e sabereis que eu sou o Senhor. Quer dizer, por meio do juízo, sabereis que eu sou o Senhor. Mas aqui diz: sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Então Deus está se revelando a eles com palavras totalmente diferentes daqueles que iriam usar para falar sobre Deus. Isso aqui está contrastando com o uso utilitarista, de utilidade, né? O uso utilitarista dos títulos e dos nomes de Deus. E vou dar um exemplo. Muitas pessoas de nossa cultura vivem das formas mais ímpias, rejeitam o Senhor, mas elas dirão: olha, tá, isso aqui tem que ser resolvido, eu vou ter que comprar ou negociar, mas fique tranquilo. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Olha, parece bonito, né? Mas é um uso o quê? Utilitarista do nome de Deus. É como se o nome de Deus fosse uma palavra mágica, que se você falar, então uma palavra que eles gostam de dizer muito: olha, eu vou vencer, ou aquele mal está repreendido no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Eles dirão isso. Então eles vivem em fidelidade, mas querem usar o nome de Deus, o nome de Cristo. Eles usam o nome de Deus não por amor, não por fé verdadeira para a salvação, mas como se fosse uma palavra mágica. Abracadabra. Mas se alguém vive em infidelidade, toda vez que diz o nome de Deus, é um pecado contra o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E então Deus diz: bom, vou dizer um outro nome para vocês. Porque eles podem dizer Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Yahvé em si, o Senhor é a minha bandeira. Yahvé de Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Todas as palavras que vocês ouvirão por aí, em português ou no hebraico. Até nome de loja: Mercadinho Jeová Jireh. O que a pessoa imagina? Que se ela botar o nome de Deus no mercadinho, Deus abençoará o mercadinho. É como se fosse quase uma coisa como as pessoas que fazem atos de bruxaria e feitiçaria. Se eu colocar um frango aqui, se eu colocar uma pipoca, uma cachaça, a entidade vai fazer o que eu quero. Se eu colocar o nome de Deus aqui, se eu pronunciar sempre o nome dele na frase de uma coisa que eu quero, eu quero aquele carro, em nome de Jesus, aquele carro será meu. Então usa o nome de Deus como modelo. Deus diz: tá bom, aqui está um novo nome para vocês usarem.
Porque qual foi ali no português? Eu sou o Senhor, filho. Yahvé Maqué. É outro nome. O Senhor que fere. Opa! Quem está dizendo isso? Quem aqui está em cada esquina botando adesivo? Yahvé, ou Jeová, fere. Não querem botar isso, você vai botar. Yahvé é amor, o Senhor é amor. O Senhor provê coisas boas. É como se fosse a caixinha de promessas. Todos os versículos são bons. O Senhor será contigo. Opa! A porta se abrirá. Opa! Não temas. Tudo coisa boa. É uma leitura seletiva das promessas de Deus, fora de contexto. Aqui, Yahvé Maqué, o Senhor que fere. E Ele fere porque Ele é justo e santo. Ele não tolera o pecado. E não tolerará o pecado mesmo entre o seu povo. Porque Pedro diz, o juízo começa aonde? Na casa de Deus. Se alguém não conhece a Deus como Salvador, será forçado a conhecê-lo como juiz. Deus continua sendo Deus que fere. Então, meus amados irmãos, aqui está também o Evangelho. Porque Yahvé Maqué, o Senhor fere, o Senhor que fere, significa então que Deus abre feridas no seu juízo. Mas então, o Evangelho nos proclama que a ferida que nós deveríamos receber de Deus já foi impungida, colocada, aplicada numa pessoa, no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi ferido na cruz. Na cruz ele experimentou mal sobre mal. Na cruz, Jesus viu o despertar do juízo de Deus contra os pecadores. E Zacarias diz: ferirei o pastor com a minha espada. Deus feriu o nosso pastor com a sua espada, a espada da justiça. E ele foi humilhado. Lembram que nós ouvimos sobre a palavra, a sentença, que no hebraico quer dizer coroa, e ali é uma coroa de humilhação. Você pode ver essa coroa em Cristo, uma coroa de espinhos, uma coroa que não foi colocada para exaltá-lo, mas para humilhá-lo. Ele suportou a intensidade do juízo de Deus, o juízo eterno de Deus no corpo e na alma, para que eu e você pudéssemos ter paz. Então aqui encontramos a graça do Deus que fere, porque o Deus que fere, por causa do seu amor, feriu seu próprio Filho para promover a nossa salvação. Você pode ver as marcas do ferimento em Cristo. Como disse, a coroa de espinhos, as mãos e os pés furados. Isso é uma evidência. Você nunca será ferido se estiver escondido na justiça de Cristo. Porque Deus já feriu o seu filho. Então, meus amados irmãos, amem a Deus. Sejam gratos por Ele. Mas não usem isso para testar a paciência de Deus. Lembrem-se que Deus aplicou sua justiça em Cristo para que você viva na justiça. Não tem outra vida aceitável aos olhos de Deus para você que está em Cristo, senão a vida da justiça. Você não foi colocado em Cristo, Cristo não foi ferido por você para que você viva do seu jeito. Você deve viver do jeito que Deus ordena, a vida justa dos que foram justificados em Cristo Jesus. Obedeça a Deus com fidelidade. Destrua qualquer ídolo que apareça em sua vida. E siga Jesus fielmente, porque as promessas da palavra de Deus são para aqueles que confiam no Senhor e seguem os seus caminhos. Amém. Amém.